Aparentemente eu posso me considerar sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são, salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Estamos de volta com Roda de Mulheres, na voz maravilhosa de Yara. Yara, fala um pouquinho a respeito da tua carreira. Eu comecei nas boates, assim, como DJ, e daí comecei a cantar. E, enfim, da cantoria puxei pro teatro, e daí fui descobrindo várias coisas, assim, de várias artes, vários encontros artísticos eu tive, assim, no meu trajeto. E daí agora eu faço teatro no Teatro José de Alencar. Estou fazendo o curso de princípios básicos, que termina no final do ano, graças a Deus. Com a Neidinha Castelo Branco? Com a Neidinha Castelo Branco, maravilhoso. Exato. Aí, enfim, canto, a Brena sempre me acompanha, né? Ultimamente tem cantado muito juntas. E é isso. Você é cantora e compositora? Olha, eu escrevo umas coisas, mas eu não mostro pra ninguém. Oh! Pois é, eu tô num processo assim, eu tenho algumas coisas escritas, mas eu ainda não expus pra ninguém, pra musicar, nem nada. Ainda, uma hora vai né? acontecer. Uma hora vai acontecer, mas por enquanto fica... Tem seu tempo. Agora, Deidiane, só para responder, para fazer link, né, com o final do nosso bloco passado, só para lembrar aqui que eu tinha pego uns dados aqui da revista The Lancet, que está falando dos 4 polos de atendimento especializado, né? E a revista estima que mais ou menos 752 mil... existem 752 mil pessoas trans, né? Imagina essa quantidade de gente para ser atendido só nesses 4 polos, né? Acaba sendo muito complicado. É quase o sistema de saúde, o SUS atendendo a população brasileira, né? Isso é muito interessante. De primeiro ponto, eu estive em São Paulo, né, um período, e nesse período a gente fez um estudo para saber da demanda do processo transexualizador no estado de São Paulo, né? São Paulo é um dos polos, né, do processo transexualizador, que realiza, na verdade, que finaliza o processo transexualizador, né? Que realiza a cirurgia de resignação sexual. A demanda que tinha no ano de 2015, né, era uma demanda que só terminaria se parasse naquele momento, em 2015, de receber demanda de cirurgia, de pessoas aptas a fazer a cirurgia, só terminaria em 2222. Do número de pessoas que estão na fila. É um número de 12 cirurgias anuais. E tinha um número de 3 mil e poucas pessoas, né, acompanhada. Apta, eu acho que era 200 ou era 300 e um pouquinho. Eu não recordo bem o número. Mas só para a gente perceber que mesmo que eu queira fazer a cirurgia, eu não tenho esse acesso à cirurgia, né? Muitas das pessoas, né, que tem algum acesso financeiro acaba pagando a cirurgia, né, em outros lugares no mundo, como a Tailândia, né, que tem uma cultura da cirurgia. Mas é importante também a gente perceber sobre isso que existem questões, né, bem menores, né, que diminuem o sofrimento de uma pessoa trans, né, como, por exemplo, a retirada do ponto de Adão, né, por exemplo, o implante de prótese mamária, o endocrinologista para fazer um acompanhamento de uma hormonoterapia acompanhada, né, um profissional de psicologia para fazer o processo da terapia e compreender, um fonoaudiólogo, né? Então existe aí toda uma linha de atendimento, né, que é necessária para a garantia do processo transexualizador. Mas a gente encerrou o bloco querendo fazer um pouco saber dessa questão da diferença entre a travesti e a mulher trans. E aí eu acho que a gente pode fazer uma linha, né, Helena, de como a gente se sente. Isso. Eu sou uma pessoa travesti. Pronto, né, maravilha. Politicamente eu sou travesti, né, e a categoria travesti, né, ela vem de um processo de uma resistência muito grande, né? Por que eu digo isso? E aí, ser travesti é ser político. Porque as travestis, elas estão cada vez mais sumindo, né, do contexto, né, da cena política e da disputa de imaginário. As travestis sofreram no campo da ditadura militar no nosso país todas as perseguições possíveis, porque naquele período ela sequer foi reconhecida como homossexual, né, como entendido, como se dizia nos guetos, né? Elas eram homem vestido de mulheres, né? Mas que na verdade a categoria travesti ela é uma categoria de resistência,
né? E ela é sobrevivente do Nordeste brasileiro. É importante dizer isso, né? A primeira travesti vereadora no Brasil, ela é do Nordeste brasileiro, ela é de Colônia do Piauí, a companheira Kátia Tapeti. Né? A primeira vice-prefeita de uma cidade é do Nordeste também, de Colônia do Piauí, a própria Kátia Tapeti. Né? Então a gente tem uma demarcação dessa identidade de travesti, por quê? Porque é uma identidade política. As questões corporais, as questões identitárias, ela vai atravessar toda a nossa vida. E as travestis, elas foram demarcadas por ela não necessitar de uma bandeira para representá-las. Né? As travestis, ela é representada pelo seu corpo. E onde elas são encontradas todo dia? Elas são encontradas muitas das vezes nas ruas, nas ruelas, nas avenidas, né? Vivendo apenas do feitiço das pessoas, vivendo da prostituição quase compulsório, ou muitas vezes compulsório, né? Porque não tem outra possibilidade. Helena, como foi para ti também esse processo, né, de transição, de ressignificação? Em geral, me identifico eu fico entre trans e travesti. Às vezes digo travesti, às vezes digo transexual. E aí eu quero dizer isso porque a primeira coisa, as pessoas procuram uma diferença material objetiva no corpo entre uma travesti e uma transexual. Será que o cílio de uma é mais longo e do outro é mais curvado? Sabe? Não existe uma diferença no corpo. Você não pode olhar para uma pessoa e você não vai saber se ela é travesti ou transexual. Isso é a pessoa que vai te dizer se ela é travesti ou transexual. Não é? Porque a noção de travesti ela é uma noção que, em nosso tempo, ela está em disputa. É uma noção em disputa para saber o que é uma travesti. Não é? A gente tem uma definição que vem quando você pega assim, as travestis dos anos 60, como a Rogéria, o Eluma Brown, elas vão dizer assim: eu sou um homem que se veste de mulher, não é? Mas eu me visto de mulher 24 horas por dia, inclusive quando estou em casa. Que era o caso da Rogéria, assim, eu sou Astolfo que me visto de Rogéria, porém Rogéria. Eu sou Rogéria 24 horas por dia. Então você fica, tá, então Astolfo nem existe nessa. E aí essa identidade, toda identidade ela é histórica, não é? Então ela se modifica conforme a história. O que é mulher na Idade Média não é o que é mulher hoje, não é? Porque os sentidos sobre uma identidade eles se transformam ao longo da história. E aí a gente tem os anos 80, ele é marcado pela ideia da travesti como uma mulher de peito e pau. Não é que era aquela mulher que não e que se bombou, que colocou silicone, feminina porém viril, e a transexual ela ganha o imaginário social como a Roberta Close, não é? Que são aquelas que que teriam um nojo e ódio do próprio corpo, do pênis, que queriam fazer uma mudança radical. Hoje a gente começa a pensar, esses sentidos todos eles estão em disputa. Começa-se a pensar também a possibilidade da travesti, algumas reivindicam esse lugar, da travesti como um terceiro gênero. Eu não sou homem e nem mulher, sou travesti, como terceiro gênero. Um terceiro gênero legitimamente latino, porque é uma identidade que você encontra no Brasil, na Argentina, no Chile. Você não encontra no restante do mundo. Não é? É como as ingiras na Índia ou as muxes no México, que são gêneros dados daquele contexto social. Qual é a diferença? Pergunta. Não tem como saber o que é uma ou o que é outra. O que as pessoas dizem que elas são é o que elas são. E isso é fundamental para que a saúde das pessoas trans seja reconhecida no SUS. A saúde ela tem sempre uma perspectiva muito normativa. Ela quer dizer o que você é, quer dizer o que é o seu corpo. Não é? Quando, na verdade, é preciso que as políticas de saúde partam dos sujeitos e não partam para normatizar os sujeitos. Esse assunto rende muito e assim, acho que é muito importante e necessário. Eu queria muito agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo é curtinho, mas eu gostaria de dar um minutinho para cada uma para a gente encerrar. Eu acredito que nesse momento, né, o que está em jogo é a defesa do Sistema Único de Saúde como patrimônio de todos os brasileiros, de todas as brasileiras. Então, negar a presença das travestis, das mulheres e homens transexuais no Sistema Único de Saúde é desrespeitar o princípio básico do Sistema Único de Saúde, que é a equidade. A equidade nada mais, nada menos é do que reconhecer a múltipla diferença do povo brasileiro, dos povos brasileiros, né? Então, nós travestis, nós mulheres, homens transexuais, a gente tem direito ao Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde tem o dever de nos aceitar, nos responder e, claro, de responder às nossas demandas. E nesse momento, onde o Sistema Único de Saúde está
colocado em disputa, nós precisamos das mãos, as mulheres, os indígenas, as populações quilombolas, as comunidades tradicionais, a população negra, as travestis, os gays, as lésbicas. A gente precisa fazer uma defesa do sistema de saúde na sua integralidade, na sua universalidade e, claro, não esquecendo nunca da equidade, que é fundamental para a garantia do direito de todas e todos. Tenho total acordo com o que a Diane traz e acho que é fundamental que a gente avance na concepção de saúde defendida pelo SUS, que é a concepção de saúde também como direito humano. Saúde e a integralidade da saúde dos sujeitos LGBTs, das mulheres, qualquer outro sujeito, ela não está vinculada simplesmente a uma questão médica. Não se trata de uma questão médica ou de uma enfermidade. O acesso à saúde ele tem a ver com a dignidade do sujeito como um direito humano. Não é? Direito humano, os direitos humanos, eles se fundam ele tem três princípios: garantia, promoção e controle social. Não é? Nós temos que garantir as conquistas que nós temos até agora, nós temos que expandir essas conquistas para mais pessoas, ou seja, que mais pessoas tenham acesso nos seus bairros, nas suas localidades, à política de atenção à saúde das pessoas trans, e que essa política tenha controle social, ou seja, que a sociedade possa dialogar e participar desses processos. E a sociedade não são só as famílias de bem, a sociedade são inclusive as travestis que estão na rua. Ter controle social significa que a construção da saúde ela é participativa e que os sujeitos envolvidos nestes processos, que esses sujeitos possam ter voz. Não tem como admitir, por exemplo, que um psicólogo tenha que dizer ele olha para a transexual, ele tem que dizer para a transexual o que ela é. Imagine você que transexuais são sujeitos tão deslegitimados que nem poder para dizer sobre si tem, porque precisa de um acordo médico. Eu queria deixar só um recado que eu vi agora recentemente, esse mês, agora de julho, que saiu uma portaria da cidade de Porto Alegre, se não me engano, com uma série de normas, de recomendações e enfim, sobre saúde das pessoas, mulheres trans, aliás, população LGBT em geral. Então, não vou falar porque, enfim, não temos mais tempo, mas fica aqui a dica para quem quiser pesquisar e se aprofundar no assunto, vá atrás, porque tem muita coisa, assim, de vez em quando sai alguma coisa, a gente corre para tentar se atualizar, porque, enfim, é uma coisa que todas as cidades deveriam adotar como uma forma de garantir essa saúde e o respeito do uso do banheiro nas instituições de saúde, enfim, o uso do nome social, enfim, que eu detesto o nome social, mas ok. Mas, o nome social, ok. Mas, enfim, existe uma série de normas nessa portaria que resguarda esses direitos básicos, né? Enfim, das pessoas LGBTs. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de ouvir todo esse conhecimento. Realmente é uma coisa que é muito precária, esse tipo de assunto ser tratado, né, numa TV. E gostaria de agradecer realmente, obrigada a todos também pelo convite de estar aqui e por tudo isso que vocês passaram para a gente. A gente que agradece, né, a oportunidade de ter esse bate-papo, de vocês poderem contribuir, não só com o nosso conhecimento, mas com o conhecimento do nosso público de casa, né, que às vezes, quanto mais informação você tem, você consegue também entrar junto nessa bandeira. E ter mais empatia bandeira, né? com relação a essa bandeira. Bom, a gente fica por aqui, a gente volta na próxima semana, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Até lá. Tchau. Se às vezes uma pessoa me nota na rua e lança aquele olhar bizonho de quem se incomoda com a minha presença, prefiro achar que é só humano, um jeito de agir estranho, há seres que se surpreendem com o espontâneo. Mas saiba, meu senhor, senhora, que fiquei assim por desfrutar da liberdade de viver pra mim, não pra você. E se o meu jeito te incomoda, te digo aqui em boa hora, eu adoro ser essa pessoa que você detesta. Para de meter o bedelho onde não te interessa. Eu não tenho raiva, eu não tenho culpa, eu não tenho pressa nenhuma. Para de meter o bedelho onde não te interessa. A minha alma é pura e pouco me importa se sou controversa.